Quando voltar a primavera. Proginasma histórico. Descendendo de tribos hebraicas anteriores ao século XII a.C., que teriam sido formadas pelos filhos de Jacó, as terras de Canaã seriam reunidas em um reino a partir de 1025 a.C., aproximadamente, sob a tutela de Saul. A história de Israel, porém, perde-se na história da própria antiguidade oriental, porquanto ditas tribos que habitavam aquelas terras eram os descendentes do povo que Moisés libertara do Egito, da escravidão do passado. Seria Davi, porém, o grande estruturador que consolidaria mais tarde o reino, tornando Jerusalém sua capital. Os seus limites se ampliaram, então, com as terras da Galileia e a parte leste do Rio Jordão. Com Salomão, a nação se transformou em um povo próspero, em cujo reinado ergueu, entre obras notáveis, o templo que lhe perpetuaria o nome e de que se orgulharia toda a raça israelita através dos tempos. Posteriormente à morte do grande sábio rei, foi dividida, separando-se as 10 tribos que formaram o reino de Israel sob Jeroboão e as 2 últimas constituindo o reino de Judá, sob a inspiração e governo de Roboão por volta de 933 a.C. As rivalidades e disputas existentes entre os reinos setentrional, Israel, e os povos circunvizinhos, especialmente os de Damasco, enfraqueceram-no, quase o dizimaram. Desse modo, seria esmagado pelos assírios sob Sargão II, que lhe destruiu Samaria, sua bela capital, aproximadamente em 722 a.C. Inicialmente, antes de serem conquistadas pelos hebreus, as terras que formariam a cidade de Jerusalém eram denominadas Jebus, cidade dos Jebuseus. Quase 20 séculos antes de Cristo, apareceram as primeiras referências ao nome Jerusalém em textos egípcios muito antigos, que era tida como pertencente aos cananeus. Foi Davi quem a conquistou para o seu povo. Após Salomão, que a embelezou, reforçando sua defesa e tornando-a grande centro comercial, foi vencida e pilhada por Chosrenque, faraó do Egito, por volta do século X a.C. Roubada sucessivamente por filisteus, árabes e povos errantes do deserto, sofreu um terremoto sob o reinado de Oséias. Nabucodonosor II, da Babilônia, destruiu-a em sanha de ódio por volta do 6º século a.C., sendo por Ciro, rei dos persas, devolvida aos judeus pouco menos de 50 anos depois. Nos séculos seguintes, voltou a sofrer o peso e o jugo de Alexandre Magno, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, dos romanos. Nesse período, nasceu Jesus. As tradições sofriam, então, a influência helenizante e a interferência romana, que lhe modificaram singularmente os hábitos, os costumes, a política. Os ódios respingavam os ácidos da intriga, do divisionismo, das ambições desmedidas, esfacelando inclusive a família ancestral. Jesus, que viveu nessa época, passou por ela e previu-lhe a destruição. Tito, em 70, derrubou-a. Em 132, sofreu a injunção da diáspora. Constantino, em 325, homenageando Jesus e os seus dias, fê-la cidade cristã. Persas, árabes e seljúcidas maltrataram-na, e estes últimos, ao perseguirem os cristãos, foram motivos indiretos das cruzadas.
Cristãos, muçulmanos, que tinham à frente Saladino, novamente cristãos e muçulmanos, turcos e ingleses, tentaram dominá-la entre os rios de sangue e o futuro que ascendia dos incêndios contínuos que a enfraqueceram e devoraram através dos séculos e ainda hoje. O reino de Israel, ao tempo de Jesus, se distendia entre montanhas, planícies, desertos áridos, campos e terras férteis, litorais e lagos que o refrescavam. A ardência no verão fazia-se amenizar durante a quadra hibernal num cromo deslumbrante. Das planuras do Hermon às terras quentes do Jordão, há toda uma variação de climas e cores. Na parte sul, o deserto de Negev, abrasador no verão, torna-se frio no inverno, enquanto na Galileia o calor dos meses quentes cede lugar às chuvas abundantes e ao frio na quadra oposta. País de contrastes, Israel. A natureza, suas paisagens bucólicas e tristes, onde Jesus viveu e pregou, podem ser denominadas como um quinto evangelho, tal a autenticidade das narrações dos 4 outros que colocam beleza e vida nos rebordos e fossos imundos, nas praias e montes, nas aldeias e campos férteis, dos quais ele retirou a musicalidade para o eterno poema da Boa Nova. O país era de pequena dimensão geográfica, a fim de facilitar a locomoção do rei excelso, a vencer-lhe as distâncias, a esparzir o pólen da esperança e colocar o bálsamo da paz em todos por toda parte. O lago de Genezaré, tranquilo, subitamente vencido por tormentas, é um díptico que recorda a natureza humana, susceptível às paixões e terna ao convite da harmonia. O Jordão, coleante entre leoendros em perene eflorescência, transbordando sob as neves derretidas que caem do alto Hermon. Cafarnaum, verde e suave, com suas gentes simples, analfabetas e afáveis. E a Judéia, árida, rude e violenta, com os seus filhos. Eis os locais onde ele viveu. Na Galileia, entre outros momentos épicos e apoteóticos, estão as bodas de Caná, o sermão da montanha, o convite ameno aos apóstolos no meio das ramarias verdes, aos céus azuis violeta, junto às águas psicosas. Na Judéia se viveram os momentos graves, o sermão profético, as perseguições, o beijo de Judas, a negação de Pedro, a prisão infame, a crucificação odienta, a morte. A ressurreição, porém, está além de qualquer lugar. É o acume de todos altiplanos, a glória estelar, a ponte de eterna luz para a ascensão de todos. Milhares de manuscritos, de cópias, relataram sua vida e seus feitos. Os 4 narradores, Mateus, Marcos, Lucas e João, no entanto, são de uma veracidade tal que os seus escritos são a mesma mensagem e vida retratadas por escribas diferentes na cultura, na emotividade e nos interesses distintos, convergindo e centralizando a incomum personagem que é Jesus. Lê-los é provar as angústias do mundo, é o néctar dos céus, a fim de saber dos paladares qual se deve escolher. A história diz ser autêntica a sua vida, embora alguns historiadores tentem negá-la. As informações seguras e corretas situam-na no tempo e nos fastos da época. Os evangelistas não foram romancistas, historiadores, antes narradores de uma vida que foi maior do que todas as vidas. Nem ficção, nem comentários extravagantes nas suas palavras. Testemunhas uns, outros ouviram os fatos da boca de testemunhas
que com ele viveram. Todos, porém, inspirados e conduzidos nas informações por ele e seus embaixadores invisíveis. Embaixadores que também eram do reino indestrutível. Lucas situa os fatos em detalhes históricos comoventes e fidedignos. Nos dias de Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias. Capítulo 1, versículo 5, e mais adiante. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe de Abilene, Quitúria e Traconitídia, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Mateus escreveu os ditos do Senhor entre 50 a 55. Marcos narrou os fatos num período que vai de 55 a 62, em Roma, ao lado de Pedro. Lucas fez o mesmo logo depois, por volta de 63. João escreveu o evento místico entre 96 e 104, ainda em Éfeso, para onde fora desde Dominiciano, quando partira da terra no reinado de Trajano, naquele mesmo ano. 104 em idade muito avançada, não obstante lúcido. Por volta de 63 aproximadamente, Lucas narrou aos Atos dos Apóstolos, utilizando-se das informações que lhe chegaram por personagens que participaram daqueles acontecimentos inesquecíveis. Águas abençoadas de córregos, os textos evangélicos que fluem na direção do mesmo rio, a verdade. Passaram fastos históricos, sucederam-se civilizações e culturas, povos substituíram povos, homens se foram e renasceram noutras épocas, enquanto Jesus continua o mesmo. O homem de hoje que o busca, encontra-o, compassivo e gentil, a aguardá-lo, como ao jovem rico disse no passado ao entardecer à entrada da cidade. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, estou esperando por ti. Sim, Jesus espera.